presidente, senhoras e senhores senadores, senadoras, eu gostaria de destacar primeiro a importância de toda a ação nossa na luta como mulheres, da nossa representação, do equilíbrio e da justiça no âmbito do trabalho. Nós vamos votar, o que é muito importante. Talvez quem acompanha de fora não saiba da importância da nossa luta, de uma chegar e puxar as outras, de nós mulheres darmos voz a outras mulheres que talvez não tenham as mesmas oportunidades. Assim é a nossa luta em todos os espaços, quer seja nos espaços públicos ou privados. Isso não quer dizer que nós queiramos qualquer tipo de favor ou tratamento diferenciado. Nosso papel é um papel cultural, de transformação e de mudança. E nada mais adequado, eu que lido com a área da educação, de saber o quanto é importante que o nosso país se modernize, se adeque no respeito à remuneração, aos salários, às oportunidades de representação. Assim é na estrutura política a nossa luta para mais mulheres na política, nas câmaras de vereadores, deputadas estaduais, deputadas federais, senadoras, governadoras. Então, toda a ação que é travada nos diferentes espaços para garantir uma redução da desigualdade, exemplificando de que somos mais de 50% da população e nós precisamos e queremos estar representadas. Então, parabenizar ao compromisso de Vossa Excelência da votação aqui nesse espaço, assim como foi da OAB, que foi um avanço para nós mulheres. E eu gostaria de falar de um outro tema, presidente, importante, o arcabouço fiscal. Eu faço parte de uma luta, de uma bancada da educação, e nós queríamos contar com o apoio de todos os senadores e senadoras. O Fundeb, a complementação do Fundeb, que todos nós votamos, e essa casa deu exemplo de unanimidade para aumentar o financiamento da educação, e este ano a complementação da educação chega a 40 bilhões de reais, recursos que chegam nas escolas mais pobres, os municípios mais pobres, porque foi esse o critério estabelecido. O dinheiro da complementação da União, quando foi elaborado o teto de gastos, a chamada emenda 95, a complementação do Fundeb ficou fora do Fundeb. Quando no novo Fundeb, novamente nós asseguramos que a complementação do Fundeb ficasse fora dos limites dos recursos do Ministério da Educação. Isso não é por acaso. O recurso da complementação, ele não fica na União, não é uma ação que a União vai financiar para estados e municípios, ele é transferido integralmente para municípios e estados. Então, não se trata, como os outros recursos que a União, a critério discricionário, diferentes programas, pode utilizar. Este caso específico do Fundeb, que veio na proposta fora do arcabouço e por uma decisão da Câmara, incluiu o recurso do Fundeb, e aqui eu quero assegurar para vocês todos que a complementação do Fundeb ela é constitucional. Nós fizemos assim. Lá está assegurado todo o crescimento. Mantivemos os 10% e o crescimento até 2026 para chegar a 23%. Então, o Fundeb, a educação, até 2026 está protegido. Mas qual é o problema? Nós vamos trazer para dentro do volume fiscal da União, com as diferentes ações e prioridades, a educação para comprimir as demais despesas. Então, eu gostaria de fazer esse apelo para que todos nós pudéssemos nos unir para a questão do Fundeb, mantendo o que está hoje. Nós não estamos buscando uma situação nova. A complementação do Fundeb nunca esteve dentro do teto, nunca esteve dentro da estrutura fiscal. Sempre foi além dos 18% do orçamento do Ministério da Educação. E deve ser assim, para não causar prejuízo a universidades, institutos federais e, neste caso, o prejuízo também para as outras áreas, porque, obviamente, vai comprimir as demais despesas obrigatórias. Então, é um chamamento, eu sei que vários senadores têm acompanhado essa luta. Tem o Fundo Constitucional de Brasília, do Distrito Federal, que também já sempre ficou fora do fundo. Acho que é uma tarefa. E, na verdade, eu não posso deixar de lamentar
a falta de atenção com um tema tão importante, porque nós estamos hoje todos aqui discutindo sobre ficar aqui amanhã para votar uma medida provisória, e essa casa, acho que ela merece se colocar no seu lugar de respeito no debate junto como um Congresso. A Câmara tem demorado na discussão de todas as medidas, ela define o formato, e aqui nos cabe seguir ou arriscar, fazer a alteração e o texto ter que voltar para a Câmara. Esse é um exemplo da medida provisória. Nós vamos ter que votar assodadamente, sem chance de debate, sem chance de discussão. Não foi diferente no arcabouço. Se nós não nos recusarmos a modificar para não ter que voltar para a Câmara, nós estamos abrindo mão do nosso papel. Qual é o papel nosso constitucional? Ninguém veio aqui para brincar, eu não estou aqui representando a mim mesma, eu represento o meu Estado, eu represento categorias, grupos e bandeiras. Então, eu quero ter o direito de discutir os temas que eu acredito, eu quero participar do debate. E eu acho que, quando a gente abre mão, quando nós abrimos mão desse papel nosso, nós estamos diminuindo o papel do Senado e o papel do debate legislativo. E é por isso que eu acho que nós precisamos nos organizar para que o espaço do Senado seja preservado, porque o nosso espaço é a representação de cada um dos nossos estados, é o que nós representamos. E é nesse sentido que eu faço esse apelo, para que a gente possa amadurecer. Eu sei que Vossa Excelência tem tentado amadurecer esse diálogo, mas toda vez que nós abrimos mão do nosso papel, nós estamos negligenciando a nossa representação. Muito obrigada.